E por fim, vamos conhecer o contribuinte individual, mais um segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E de antemão, pessoal, nós queremos deixar para vocês bem claro o seguinte: o contribuinte individual é aquele segurado obrigatório que a gente tem uma definição dele por exclusão, ou seja, se o trabalhador não é empregado doméstico, não é trabalhador avulso e não é segurado especial, ele vai ser enquadrado como contribuinte individual. Essas outras categorias que nós falamos, elas têm características muito fáceis de identificação, né? E todos aqueles que não preencherem essas características para se enquadrar nas outras categorias de segurado obrigatório, ele necessariamente será o contribuinte individual, que basicamente é aquela pessoa que trabalha por conta própria ou presta serviço a uma ou mais empresas ou pessoas sem subordinação, de forma eventual, onerosa, não tem intermediação de órgão gestor de mão de obra ou de sindicato, não trabalha em regime de economia familiar. Então, para a gente identificar o contribuinte individual, basicamente a gente vai trabalhar com uma forma de exclusão. Por exemplo, lá no artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213, no artigo 12, inciso 5 da Lei 8.212 e no artigo 9, inciso 5 do Decreto 3.048, vocês vão encontrar uma série de características daquele contribuinte individual, né? Tipificação de quem pode ser considerado segurado obrigatório e contribuinte individual. Então, a linha A diz logo o seguinte: a pessoa física proprietária ou não que explora atividade agropecuária. Agropecuária, a gente já volta para quem? Segurado especial. Mas olha só, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Então vejam, quando nós aprendemos quem era o segurado especial, a gente viu que ele não pode trabalhar em área superior a 4 módulos fiscais. Se ele trabalhar, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. E não só isso. Ou quando em área inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou seja, empregados permanentes, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo, que são justamente aquelas hipóteses em que o segurado especial ele perde a sua qualidade de segurado especial, quando extrapola a área de 4 módulos fiscais, quando trabalha com empregados permanentes, quando desrespeita aqueles 120 dias por ano de atividade remunerada não relacionada à produção rural, quando ele extrapola aqueles 120 pessoas por dia ano, né, no ano civil. Então, quando ele recebe outra renda, além daquelas lá do artigo 8º e nas condições do parágrafo 8º do parágrafo 9º, né, quando ele recebe outros rendimentos excluídos aqueles permitidos por lei. Então, quando o segurado especial, ou quando ele trabalha na zona rural, a princípio em regime de economia familiar, e descumpre qualquer um daqueles regramentos, ele é considerado contribuinte individual. A pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral, garimpo, então o garimpeiro, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, o garimpeiro, ele é contribuinte individual, sozinho, com outras pessoas. Inclusive, o parágrafo 9º do artigo 9º do decreto fala o seguinte:
quando na condição de parceiro outorgante desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meeiros. Então, aquele que é garimpeiro, ele é contribuinte individual, ainda que exerça essa atividade em uma zona rural. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Estamos falando aqui do padre, do pai de santo, do pastor. Todos eles são considerados contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Atenção, gente! Essa é a característica de contribuinte individual do brasileiro que trabalha para organismo internacional do qual o Brasil é membro. Não confundir com o brasileiro civil que trabalha para a União nesses organismos internacionais oficiais dos quais o Brasil faz parte. Esse que trabalha para a União, seja em organismos oficiais brasileiros ou em organismo oficial internacional de qual o Brasil faz parte, ele é empregado, lá do artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213, tá? Então não confunda. Qual é a diferença? É o brasileiro civil que trabalha em organismo oficial internacional, e a diferença entre o contribuinte individual e o empregado é quem o contrata. O contribuinte individual é contratado diretamente pelo organismo internacional oficial. O empregado, ele é contratado pela União para trabalhar no organismo internacional oficial, ok? O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado, que nós vimos quando tratamos lá no módulo onde vimos o segurado empregado, né? E o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista que receba remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. Gente, a característica de recebimento de remuneração, ela é intrínseca a todo segurado obrigatório, tá? Então, normalmente o empresário, ele é contribuinte individual, seja sócio cotista, seja sócio administrador, seja sócio gerente, recebeu dinheiro pela prestação de serviço na atividade empresarial, ele é contribuinte individual. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Vejam, pessoal, que quando nós estudamos o segurado trabalhador avulso, a lei, tanto 8.212 quanto 8.213, a princípio dava essa mesma definição. Só que eles delegaram competência ao decreto, ao regulamento, para especificar a forma de prestação de serviço do trabalhador avulso. Qual é a diferença básica do avulso para o contribuinte individual? Bom, ambos prestam serviço de natureza urbano-rural, em caráter eventual, sem subordinação, sem relação de emprego. A diferença é que o trabalhador avulso, ele necessariamente tem a intermediação de mão de obra pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato, enquanto que o contribuinte individual, ele trabalha por conta própria, ok? A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Quem mais é contribuinte individual? Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa, ou seja, a
necessidade de recebimento de remuneração em troca da prestação do serviço, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio de sociedade em nome coletivo e, repetindo o que está lá na lei, o sócio solidário, gerente, cotista, o administrador. Quanto ao administrador, quando não for empregado em sociedade limitada urbana ou rural, pois se ele for administrador e empregado, né, da empresa, ele será considerado empregado e não contribuinte individual. O associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou sócio administrador, eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então vejam, aquele que é síndico de um condomínio, síndico de um prédio, se ele receber para exercer essa atividade, ou se ele ficar isento de qualquer taxa, taxa de condomínio, taxa extra, é considerado remuneração indireta também e ele é considerado contribuinte individual. Se o síndico não recebe nada para exercer a sua função de síndico, ele passa então a ser caracterizado como segurado facultativo, que vamos ver logo em seguida, que é aquele segurado que não exerce atividade remunerada. Também é contribuinte individual o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista da Justiça do Trabalho ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral. Ele também será contribuinte individual. O cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Ou seja, aquele cooperado, né, que presta serviço por meio dessa sociedade cooperativa, ele também é considerado contribuinte individual. Também é considerado contribuinte individual o MEI, o microempreendedor individual, né, definido ali no artigo 9º, parágrafo 26 do decreto 3.048, como sendo um empresário individual, né, previsto lá no artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerça atividade de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha oferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite que está estabelecido lá no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, que opte pelo simples e não esteja impedido de optar pela sistemática do recolhimento a que se refere a linha P do inciso 5 do caput do artigo 9º. O médico participante do programa Mais Médicos também é contribuinte individual. O médico em curso de formação no âmbito do programa Mais Médicos também é contribuinte individual. E como a gente disse, como contribuinte individual, para a gente classificar ele, a gente tem que utilizar da regra da exclusão. O parágrafo 9º, artigo 5º do decreto 3.048, ele traz uma série de outros trabalhadores que podem se enquadrar como contribuinte individual, como aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista, motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, aquele que tem um carro particular para fazer transporte de pessoas, aquele que tem uma van e trabalha para receber e transportar pessoas, né, por conta própria, o motorista de Uber, o motorista de táxi, todos eles são contribuintes individuais. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração é aquele que cobra, né, as passagens
naqueles veículos para transporte autônomo. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante. Aqueles vendedores ambulantes, né, que vendem vassoura, pano de prato, pano de chão, aqueles ambulantes que vivem nas portas dos estádios vendendo cerveja, água, refrigerante, cachorro quente, enfim. O trabalhador associado à cooperativa que presta serviço a terceiros, né, o cooperado, o membro de conselho fiscal de sociedade por ações, quem presta serviço de natureza não contínua por conta própria à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos até 2 dias por semana. Foi o que nós perguntamos quando vimos lá a classificação da empregada doméstica. Uma diarista, uma faxineira, ela pode ser considerada empregada doméstica? Pode. Quando? Quando ela presta serviço em dia superior a 2 por semana. E ela, neste caso, seria classificada como empregada doméstica. Agora, se ela presta esse serviço nas mesmas situações da empregada doméstica, mas apenas em até 2 dias por semana, ela é considerada contribuinte individual. O notário, se lembra quando nós falamos lá do escrevente e do auxiliar, que é contratado pelo tabelião, pelo registrador, pelo notário, pelo oficial de registro? Eu disse para vocês lá que o notário, o tabelião, o registrador, o oficial de registro, eles não são empregados. Eles são contribuintes individuais que contratam escreventes e auxiliares como empregado no regime da CLT. Olha eles aí também, são contribuintes individuais. Aquele que na condição de pequeno feirante compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Ele vai lá do produtor rural, muitas vezes até do segurado especial, ele compra aquilo ali para revender lá na feira. Contribuinte individual. Pessoa física que edifica obra de construção civil. O médico residente. O pescador que trabalha em regime de parceria, ameação, arrendamento e embarcação de médio ou grande porte. Se lembra que eu disse que quando o segurado especial ele extrapola os limites legais para exercer sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ele passa a ser contribuinte individual. Pescador que trabalha em embarcação de pequeno porte, segurado especial. Médio ou grande porte, contribuinte individual. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei 4.591 de 64, o bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado conforme a Lei 6.855 de 80, os árbitros e os auxiliares que atuam, né, de acordo com a Lei 9.615, o bandeirinha, o quarto árbitro, o árbitro do VAR, todos eles são contribuintes individuais também. O membro do conselho tutelar, quando ele é remunerado, e lembrando aqui, se ele não pertencer, por óbvio, a regime próprio de previdência, tá? Ainda também enquadram-se como contribuinte individual o interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidades constantes lá do artigo 201, parágrafo 6º do Regulamento da Previdência Social, o transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, previsto lá na Lei 11.442 de 2007, o repentista, normalmente quando nós estamos lá no Nordeste, né, nas praias do Nordeste, vem sempre alguém fazer um repente em troca, né, de uma remuneração. Ele também é enquadrado como contribuinte individual se ele não se enquadrar como empregado. Se ele não for um repentista empregado de uma empresa de turismo, por exemplo,
para fazer a sua atividade. Da mesma forma, o artesão é contribuinte individual, aquele que vende seu artesanato, se ele não se enquadrar em outra categoria de segurado obrigatório em relação àquela atividade. Então vejam, gente, como nós dissemos e reforçando agora, o contribuinte individual é aquele segurado obrigatório que a gente identifica por exclusão. E com isso, pessoal, fechamos aqui a identificação, abrangência e característica dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Entretanto, nós, como já falamos no início do nosso curso, também existe o segurado facultativo, que é aquele, né? Inclusive, nós já vimos uma primeira polêmica quando da classificação dos segurados da Previdência Social, onde o segurado facultativo, nos termos da Lei 8.213 e da Lei 8.212, é aquele que tem mais de 14 anos de idade e que se filia ao regime geral mediante contribuição, desde que ele não esteja enquadrado como segurado obrigatório. E o decreto fala que ele, para ser considerado facultativo, desde que não exerça atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório, a partir dos 16 anos, essa polêmica nós já resolvemos e dissemos que a lei prevalece em relação à idade, né, ao que diz o decreto. Então, apenas se na nossa prova for colocada a questão nos termos do decreto, conforme regulamento, é que a gente vai afirmar como correta a idade de 16 anos para filiação como segurado facultativo. E o próprio artigo 11, parágrafo 1 do decreto, traz aqueles, né, que podem, dentre outros, se enquadrar como segurado facultativo, que é aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Ele não está exercendo atividade remunerada, enquadra-se como facultativo. O síndico de condomínio, quando não remunerado, porque se ele for remunerado, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. O estudante, né, que não exerce outra atividade, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, quem deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, o membro de conselho tutelar, quando não está vinculado a regime próprio de Previdência Social e nem recebe remuneração, o estagiário que preste os serviços de acordo com a Lei 11.788, com a lei do estágio, não quando ele é desvirtuado da sua atividade do estágio, o bolsista que se dedica integralmente em tempo a pesquisa, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, aqueles que recebem bolsa de instituições como o CNPq, é aquele que recebe uma bolsa exclusivamente para pesquisa e estudo, desde que ele não exerça uma outra atividade que o enquadre como segurado obrigatório, como, por exemplo, atividade de professor, né? O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, ele pode contribuir como facultativo. O brasileiro que reside no exterior, mas que quer manter ainda o vínculo no regime geral de previdência, ele vai poder contribuir, mas somente na categoria de segurado facultativo. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria, e o atleta beneficiário do Bolsa Atleta, desde que ele não seja vinculado a um regime próprio,
ou enquadrado em alguma das atividades que o filie como segurado obrigatório da Previdência Social. Gente, dentre aqueles que podem se enquadrar como segurado facultativo, existe uma parcela dessas pessoas que podem se enquadrar como segurado facultativo de baixa renda. Talvez essa expressão seja nova para alguns de vocês, mas tenho certeza que todos já ouviram falar na aposentadoria da dona de casa, que é justamente aquilo que nós vimos lá no artigo 201 da Constituição, nos fundamentos do regime geral de previdência social, quando falou de uma inclusão previdenciária, onde seria instituído um plano de previdência para aquelas pessoas de baixa renda, com alíquotas diferenciadas das alíquotas normais de contribuição dos demais segurados. E aqui, pessoal, nós trazemos esta previsão constitucional regulamentada no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Lei 8.212, bem como no artigo 199-A, parágrafo 1º, inciso 2, e parágrafos 5º e 6º do Regulamento da Previdência Social, que trata da condição, do facultativo de baixa renda, assim definido em lei, para pagar um percentual de 5% sobre o salário mínimo para ter benefícios no valor de salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição e a possibilidade de levar esse tempo de contribuição recolhido nesta alíquota reduzida para um outro regime de previdência. Então, diz o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B. A alíquota de contribuição do segurado ou contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o salário de contribuição. Regra geral, 20% do salário declarado pelo facultativo ou auferido no mês para o contribuinte individual. No caso de opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo do salário de contribuição, que é o salário mínimo, será de 5% do segurado facultativo sem renda própria. Você lembra como estava lá na Constituição? No parágrafo 12, sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico na sua residência e pertencente à família de baixa renda. O que é que a lei define como sendo baixa renda? É a família que esteja inscrita lá no CAD único e tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos, desde que este segurado não tenha nenhuma renda própria e se dedique aos trabalhos dentro da sua própria casa, a dona de casa ou o dono de casa. O artigo 199-A, parágrafo 1º, inciso 2, também repete o que está lá no 21, parágrafo 2º, inciso 2b da Lei 8.212, dizendo que, a partir da competência setembro de 2011, que foi quando houve, então, a previsão expressa na lei, para o facultativo de baixa renda sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, não é no trabalho doméstico na residência de outra pessoa, porque aí você já vai caracterizar ele como empregado doméstico se trabalhar mais de 2 vezes na semana, ou como contribuinte individual se trabalhar até 2 vezes na semana. Desde que pertencente à família de baixa renda, observado o disposto no parágrafo 5º, que diz que é baixa renda a pessoa inscrita com a família, pertencente a uma família, inscrita no CAD único, com renda da totalidade dos membros até 2 salários mínimos, e que a pessoa não receba nenhuma renda própria. Se ele auferir renda própria, qualquer que seja,
ele não poderá se enquadrar como facultativo de baixa renda e não terá direito a pagar a alíquota de 5%. Ele vai ter que pagar a alíquota normal de 20%, que é a prevista para o facultativo que não é de baixa renda. A única renda que ele pode ter é renda proveniente dos auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, né? Desde que a renda total da família seja de até 2 salários mínimos, ok? Então, o Auxílio Brasil, se ele recebe por conta de se enquadrar nesses programas de transferência de renda, algum auxílio eventual por conta de uma enchente, por conta de um desabamento, alguma coisa nesse sentido, não é considerada renda própria, porque é sazonal ou é programa social de transferência de renda do governo. Tirando isso, qualquer outro tipo de renda, renda de aluguel de imóvel, renda de venda de qualquer produto que ela produz em casa, um bolo, um suco, etc., já descaracteriza esta pessoa como facultativa de baixa renda. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, conforme o artigo 107, parágrafo 2º, inciso 14, da Instrução Normativa 128, instrução normativa que está sendo cobrada no nosso edital, e ela traz, então, um resumo de tudo isso que a gente viu lá na lei e lá no decreto. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, o segurado sem renda própria, de que trata a linha B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, com o pagamento da alíquota de 5%. Observado que, para os fins específicos de enquadramento nesta condição e recolhimento da alíquota de 5%, não será considerada como renda aquela exclusivamente proveniente de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.212, baixa renda é a família inscrita no CAD único com renda mensal de até 2 salários mínimos no máximo. Recebeu 2 salários mínimos e 1 centavo, já não é considerada família de baixa renda. O conceito de renda própria deve ser interpretado de forma a abranger quaisquer rendas auferidas pela pessoa que exerce trabalho doméstico no âmbito de sua residência e não apenas as rendas provenientes de trabalho. Doações contínuas, por exemplo. As informações do CAD único devem ser atualizadas sempre que houver mudança na situação da família ou, no máximo, a cada 2 anos. E para a gente fechar, pessoal, a nossa identificação dos segurados obrigatórios que já vimos e do facultativo, algumas disposições que estão previstas lá no artigo 11 do Regulamento da Previdência Social, inclusive, né, que nós já vimos lá no artigo 201 da Constituição Federal, quando fala que é vedada a afiliação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não seja permitida nesta condição a contribuição ao regime próprio, tá? E se ele for aposentado do regime próprio, será que ele poderia recolher como segurado facultativo para ter um benefício também no regime geral? A lei não fala nada sobre isso, o decreto também não fala nada sobre isso.
Mas a Instrução Normativa 128 do INSS diz lá no artigo 107, parágrafo 5º, incisos 2. É vedada a filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo para o servidor público aposentado, qualquer que seja o regime de previdência social a que esteja vinculado. Então, a princípio, em que pese não ter lei ou decreto expressamente vedando, o ato administrativo do INSS, a IN 128, que está sendo cobrada neste concurso, veda a filiação. A filiação na qualidade de facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro pagamento. Não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data de sua inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28, que é o recolhimento trimestral, que nós vamos falar dele quando falarmos do custeio, né, do financiamento da Seguridade Social. Então, o segurado facultativo, ele se inscreve na Previdência Social, paga em dia e a partir daí é que ele tem direito a usufruir dos benefícios da Previdência Social. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado, que está lá no artigo 13, inciso 6 do Regulamento da Previdência Social, que também nas próximas aulas iremos abordar. E o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao regime geral ou a regime próprio de previdência social. Então aqui, pessoal, nós vimos todas as disposições previstas no nosso edital para os segurados obrigatórios e segurados facultativos, e na próxima aula nós já vamos adentrar ao tópico que fala da filiação e inscrição desses segurados junto ao regime geral de previdência social. Não saia daí, aguarde que é um instantinho só.